Em uma igreja lotada de flores e expectativas, uma noiva encara o corredor, quando um vazio inesperado muda tudo. Um empresário famoso atravessa o silêncio e lança uma proposta impossível que transforma a humilhação em destino. Entre paredes de vidro e um ateliê escondido, segredos de luz e tinta revelam um amor que sempre esteve à espreita. Quando o passado decide reaparecer à beira-mar, ela precisa escolher entre o conforto de ontem e a coragem de hoje. Antes de ouvir esse relato arrebatador, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. A catedral estava mais bonita do que nunca, naquela tarde de sábado. Arranjos de lírios brancos e hortênsias decoravam os bancos de madeira escura. O caminho até o altar estava coberto por um tapete vermelho, e pequenas velas cintilavam nas laterais, criando uma atmosfera de sonho. 150 convidados, todos em trajes elegantes, conversavam em murmúrios, enquanto aguardavam o início da cerimônia, que uniria Helena Lumos e Victor Bremen. Helena estava no pequeno quarto aos fundos da igreja, observando seu reflexo no espelho antigo. O vestido de renda francesa, com pequenas pérolas bordadas à mão, realçava sua silhueta delicada. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, adornado com flores frescas. Aos 28 anos, ela era professora de literatura na escola local e conhecera Victor em uma das festas tradicionais da cidade, 3 anos atrás. O relacionamento havia progredido de maneira previsível. Namoro, noivado e agora, o casamento. "Você está linda", disse Chiara, sua melhor amiga e madrinha. "Victor vai desmaiar quando te vir." Helena sorriu, mas havia uma inquietação em seu olhar que não passou despercebida por Chiara. "Está tudo bem?" "Sim, só nervosismo", respondeu Helena, ajustando pela 10ª vez o arranjo de flores em seu cabelo. "É normal, não é? Todas as noivas ficam nervosas." O que ela não verbalizou foi a sensação estranha que a acompanhava há dias. Um pressentimento, talvez. Victor havia estado distante nas últimas semanas, sempre ocupado com o trabalho no banco da família ou reuniões de última hora. As ligações ficaram mais curtas, os olhares menos intensos. Helena havia considerado conversar com ele sobre isso, mas a correria dos preparativos do casamento a impediu. A música começou a tocar, indicando que era hora de iniciar a cerimônia. O coração de Helena acelerou. Seu pai, Antônio, entrou no quarto orgulhoso em seu terno escuro. "Minha filha." "Está na hora", disse ele, oferecendo o braço. Helena respirou fundo, pegou seu buquê de rosas brancas e caminhou até a porta da igreja. As damas de honra já estavam posicionadas e os convidados se levantaram em expectativa. A marcha nupcial começou e ela deu o primeiro passo pelo corredor central, um sorriso nos lábios, olhando para o altar onde deveria estar Victor. Mas Victor não estava lá. O padre Gabriel parecia desconfortável, consultando o relógio discretamente. O padrinho, Alessandro, estava sozinho no altar, mexendo nervosamente na gravata. Helena continuou andando, mais devagar agora, sentindo os olhares confusos dos convidados. O burburinho começou a crescer. Algo estava errado. Quando chegou ao altar, Alessandro se aproximou, o rosto pálido. "Helena, Victor ainda não chegou", sussurrou ele. "Tentei ligar várias vezes, mas ele não atende. Mandei alguém até o apartamento dele, mas não havia ninguém." O tempo parecia ter parado. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O murmúrio na igreja aumentou. Chiara se aproximou, segurando seu braço com força, como se temesse que ela pudesse desabar a qualquer momento. Foi quando o padre Gabriel se aproximou, com uma expressão grave. "Minha filha", ele sussurrou, inclinando-se para que apenas ela pudesse ouvir. "Recebi um telefonema do Victor. Ele disse que precisa de tempo para pensar, que não consegue seguir com isso hoje." As palavras atingiram Helena como uma avalanche. Tempo para pensar? No dia do casamento? Depois de 3 anos juntos e 6 meses de preparativos, o silêncio tomou conta da igreja quando os convidados começaram a entender o que estava acontecendo. Helena sentiu todos os olhares sobre ela, alguns de espanto, outros de pena. Era humilhação demais para suportar. Quando estava prestes a virar as costas e fugir dali, uma voz forte ecoou pela igreja. "Eu me caso com ela." Todos se viraram na direção da voz.
Na lateral da igreja, de pé, estava Marco Bremen, o irmão mais velho de Victor. Alto, com os ombros largos destacados pelo terno impecável, Marco era conhecido na cidade como o empresário bem-sucedido que havia transformado a construtora da família em um império. Enquanto Victor seguira para o setor financeiro, Marco continuara o legado do pai na construção civil, erguendo prédios e criando empreendimentos que modernizaram toda a região. Marco caminhou com passos firmes até o altar, seus olhos verdes fixos em Helena. Havia determinação em seu olhar, uma certeza inabalável, que contrastava com a confusão que dominava o ambiente. "O que você está dizendo, Marco?" perguntou Helena incrédula. "Meu irmão te abandonou?" respondeu ele, olhando-a diretamente nos olhos. "Então case comigo." A igreja explodiu em exclamações de surpresa. Marco Bremen, o solteiro mais cobiçado da cidade, conhecido por sua dedicação ao trabalho e pouca vida social, estava propondo o casamento à noiva abandonada do irmão? "Você ficou louco?" sussurrou Helena, ainda atordoada com tudo o que estava acontecendo. "Talvez", respondeu ele com um meio sorriso que não combinava com a seriedade de seu olhar. "Mas não vou deixar que meu irmão transforme o que deveria ser o dia mais feliz da sua vida em uma humilhação pública." Ele se ajoelhou diante dela, uma imagem que ninguém jamais imaginaria ver. Marco Bremen, o implacável homem de negócios, em uma posição de vulnerabilidade. "Eu sei que não é o que você planejou", continuou ele em voz mais baixa, apenas para ela ouvir. "Mas os documentos estão em ordem com o nome da família Bremen. Se quiser sair daqui casada hoje, eu estou aqui." Helena olhou para o corredor da igreja, para os rostos chocados dos convidados, para o altar decorado com tanto carinho. 3 anos de relacionamento, 6 meses de planejamento, o vestido dos sonhos, a lua de mel reservada na Grécia. Tudo para terminar assim? Ela poderia simplesmente virar as costas e ir embora. Seria compreensível, ninguém a julgaria por isso. Mas algo dentro dela, orgulho talvez ou uma força que nem mesmo ela sabia que possuía, a impediu. "Você tem certeza disso, Marco?" Sai perguntou a voz quase um sussurro. "Absoluta", respondeu ele sem hesitação. Helena olhou para Chiara, que parecia tão chocada quanto todos os outros. Olhou para seu pai, que havia gastado uma pequena fortuna com aquele casamento. E então, tomando uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre, ela estendeu a mão para Marco. "Eu aceito." Um suspiro coletivo percorreu a igreja. O padre Gabriel, ainda atordoado, pigarreou e consultou rapidamente alguns documentos. Os papéis estão em ordem", confirmou ele, olhando de Helena para Marco. "Se ambos têm certeza, temos", respondeu Marco, levantando-se e posicionando-se ao lado de Helena. E assim, em uma tarde de sábado, que começou com um abandono e terminou com uma proposta improvável, o padre deu início a uma cerimônia que ninguém poderia ter previsto. Em vez dos votos cuidadosamente escritos e ensaiados, houve palavras simples e diretas. Em vez do nervosismo romântico de um casal apaixonado, havia a sensação de um salto no escuro, uma aposta no desconhecido. Quando o sim ecoou pela igreja, os mesmos anéis que seriam trocados entre Helena e Victor agora selavam uma união inesperada. O beijo que selou o casamento foi breve e respeitoso, mais uma promessa do que uma demonstração de paixão. E então, sob aplausos hesitantes e olhares ainda incrédulos, Helena e Marco Bremen saíram da igreja como marido e mulher, caminhando juntos em direção a um futuro que nenhum dos dois havia planejado ou sequer imaginado. A recepção do casamento aconteceria no Grande Hotel Santin, um edifício histórico com vista para o mar Mediterrâneo. Tudo já estava preparado. A decoração em tons de azul e branco, as mesas elegantemente dispostas, a banda contratada para tocar as músicas favoritas do casal. Ou melhor, do casal que deveria estar celebrando. Quando Helena e Marco chegaram ao local, foram recebidos por olhares curiosos e conversas sussurradas. A notícia do abandono de Victor e do surpreendente casamento com seu irmão já havia se espalhado como fogo. Os garçons serviam champanhe, tentando manter a aparência de normalidade, enquanto os convidados oscilavam entre o choque e a fascinação diante daquele evento digno de um filme. "Você não precisa ficar. Se não quiser",
disse Marco, inclinando-se para falar ao ouvido de Helena, enquanto cumprimentavam alguns convidados. Podemos ir embora agora. Não, respondeu ela com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Meu pai gastou uma fortuna com esta festa. E eu me recuso a me esconder como se tivesse feito algo errado. Marco assentiu, admirando silenciosamente a força daquela mulher, que há apenas algumas horas parecia tão frágil e abandonada no altar. Quando chegou a hora da primeira dança, a banda começou a tocar a música que Helena havia escolhido com Victor meses antes. Ela hesitou por um momento, mas Marco estendeu a mão em um convite silencioso. No centro do salão, sob os olhares de todos, eles dançaram uma valsa contida, com a distância apropriada entre os corpos, que ainda eram praticamente estranhos um ao outro. Nunca imaginei que este seria o final do meu dia de casamento, comentou Helena com um sorriso triste. Tecnicamente, você está casada, respondeu Marco, guiando-a com segurança pelos passos da dança. Só não com quem esperava. Por que você fez isso, Marco? Por que se ofereceu para casar comigo? Ele manteve os olhos fixos nos dela, sem desviar o olhar ou hesitar na resposta. Porque você merecia algo melhor do que ser deixada no altar. Porque meu irmão agiu como um covarde e alguém precisava corrigir isso. E porque ele fez uma pausa como se pesasse as palavras seguintes. Porque eu achei que você merecia a escolha de sair dali casada se quisesse. Não foi por piedade, então? Não, respondeu ele com firmeza. Foi por respeito. A resposta, tão simples e direta, tocou Helena de uma forma que ela não esperava. Em 3 anos de relacionamento com Victor, ela se acostumara com respostas elaboradas e floridas, mas raramente sinceras. Havia algo na franqueza de Marco que, mesmo naquela situação absurda, trazia um estranho conforto. À medida que a noite avançava, o clima na festa foi se transformando. O que começou como um evento constrangedor, aos poucos se tornou quase normal. Ou tão normal quanto poderia ser um casamento, onde o noivo foi substituído por seu irmão no último minuto. Helena surpreendeu-se sorrindo em alguns momentos, especialmente quando seus alunos da escola vieram abraçá-la, sem julgamentos ou perguntas indiscretas. Perto da meia-noite, quando muitos convidados já haviam partido, Marco se aproximou de Helena, que conversava com Chiara em um canto. Acho que está na hora de irmos, disse ele com gentileza. Helena sentiu um súbito nervosismo. Ir embora significava enfrentar a realidade daquele casamento improvisado. Significava ficar sozinha com Marco, um homem que conhecia apenas superficialmente, apesar de agora ser seu marido legal. Chiara apertou sua mão em um gesto de apoio silencioso. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Ligue se precisar de qualquer coisa. O trajeto até a casa de Marco foi feito em um silêncio que oscilava entre o desconfortável e o respeitoso. Helena observava pela janela do carro as ruas de Saint-Tim, uma cidade que conhecia desde criança, mas que agora parecia estranhamente diferente, como se o abandono de Victor tivesse alterado não apenas seu futuro, mas também sua percepção do passado. A residência de Marco ficava no alto de uma colina, com vista para toda a cidade. Era uma construção moderna, com linhas clean e grandes janelas que revelavam o céu estrelado. Nada ostensivo, mas inequivocamente elegante. Muito diferente do apartamento compacto que Helena dividia com uma colega professora no centro da cidade. É aqui que você mora? Perguntou Helena quando o carro parou na entrada. Sim, respondeu Marco abrindo a porta para ela. Projetei e construí eu mesmo há 3 anos. Dentro, a casa era ainda mais impressionante. Espaçosa e minimalista, com poucos móveis, mas todos cuidadosamente escolhidos. Grandes painéis de vidro substituíam paredes inteiras, trazendo a paisagem para dentro. No entanto, apesar da beleza arquitetônica, havia algo na casa que a tornava um tanto impessoal, como se fosse um espaço de exposição, não um lar. É muito bonita, comentou Helena, olhando ao redor. Mas parece vazia, completou Marco com um leve sorriso. Eu sei. Passo mais tempo no escritório do que aqui. Esta casa é mais um projeto do que um lar, para ser honesto. Ele a conduziu por um breve tour, mostrando a cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração, mas visivelmente pouco usados, o escritório com vista para o mar,
A sala de estar com uma lareira moderna. E este será seu quarto, disse ele abrindo a porta de um dos cômodos. Era um quarto amplo, com uma grande cama, um closet vazio e uma escrivaninha. As paredes eram de um azul muito claro, quase branco, e a janela dava para um pequeno jardim nos fundos da propriedade. Meu quarto? Você perguntou Helena, surpresa. Sim. Achei que você gostaria de ter seu próprio espaço, respondeu Marco. Meu quarto fica do outro lado do corredor. A casa é grande o suficiente para que possamos manter nossa privacidade. Helena sentiu um alívio imediato. Em meio a toda aquela loucura, não havia parado para pensar nas implicações mais íntimas daquele casamento repentino. O fato de Marco ter considerado isso e oferecido uma solução respeitosa fez com que sua ansiedade diminuísse um pouco. Obrigada, disse ela sincera, por tudo. Não há o que agradecer, respondeu ele, já se retirando para dar-lhe privacidade. Tente descansar. Amanhã podemos conversar sobre o que vem a seguir. Sozinha no quarto, Helena finalmente permitiu que as emoções do dia a atingissem por completo. Sentada na beirada da cama, ainda com o vestido de noiva, ela chorou. Não tanto pelo abandono de Victor, percebeu, mas pela súbita e completa mudança em seu caminho. Há 24 horas, seu futuro parecia claramente traçado. Agora tudo era incerteza. Após alguns minutos, enxugou as lágrimas e começou a tirar os grampos do cabelo. O vestido, que custara meses de economias, agora representava não o início de uma vida de sonhos, mas o fim de uma ilusão. Com cuidado, ela o pendurou no closet vazio, sentindo-se estranhamente aliviada ao vestir uma camisola simples que encontrara em uma mala preparada às pressas por Chiara. Na manhã seguinte, Helena acordou desorientada. Por um breve momento, esqueceu-se de tudo, do abandono, do casamento improvável, da nova casa. Então a realidade voltou com força total. Ela era agora Helena Bremen, casada com um homem que mal conhecia, vivendo em uma casa que não era sua. Vestindo um roupão, ela saiu do quarto hesitante. A casa estava silenciosa, mas um aroma de café fresco indicava que não estava sozinha. Seguindo o cheiro, encontrou Marco na cozinha preparando o que parecia ser o café da manhã. Ele usava calças de moletom e uma camiseta simples. Uma imagem muito diferente do empresário sempre impecavelmente vestido que a cidade conhecia. Bom dia, disse ele ao notá-la. Espero que tenha conseguido descansar. Mais ou menos, respondeu Helena sincera. Ainda estou tentando processar tudo. Compreensível, disse Marco, indicando uma cadeira na bancada da cozinha. Café? Por favor. Ele serviu café em 2 xícaras e colocou na frente dela um prato com ovos, torradas e frutas frescas. Não sabia o que você gostava, então fiz um pouco de tudo, explicou, sentando-se do outro lado da bancada. Obrigada, disse Helena, surpresa com o gesto. Não esperava que você cozinhasse. É apenas o básico, respondeu Marco com um leve dar de ombros. Vivo sozinho há muito tempo. Tive que aprender. Eles comeram em um silêncio que, surpreendentemente, não era de todo desconfortável. Havia algo quase doméstico naquela cena. 2 adultos compartilhando uma refeição simples em uma manhã de domingo. Acho que precisamos conversar sobre como será daqui para frente, disse Marco finalmente, depois de terminar seu café. Helena assentiu. Era o momento de discutir os termos daquele arranjo incomum. Quero que você saiba que não espero nada de você, continuou ele. Este casamento pode ser apenas no papel, se você preferir. Podemos dar entrada no divórcio assim que você se sentir pronta, ou podemos manter as aparências por um tempo, até que toda essa situação se acalme. E enquanto isso, você é bem-vinda para ficar aqui. A casa é grande demais para uma pessoa só. Você pode manter seu trabalho, sua independência, sua vida. Eu oferecerei abrigo, respeito e, acima de tudo, honestidade. A proposta era clara e razoável, muito mais do que Helena poderia esperar, dadas as circunstâncias. Mas ainda havia tantas perguntas, tantas incertezas. Por que você está fazendo tudo isso, Marco? Realmente não entendo. Ele a olhou por um longo momento antes de responder, como se estivesse decidindo quanto de sua verdade revelar. Digamos apenas que tenho minhas razões, respondeu finalmente, e que nenhuma delas é prejudicial a você. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina surpreendentemente tranquila na casa da colina.
Helena retornou ao seu trabalho na escola, enfrentando os olhares curiosos e as perguntas veladas com uma dignidade que impressionou seus colegas. Para os alunos, ela continuava sendo a mesma professora Lumos, ou agora, professora Bremen, apaixonada por literatura e sempre disposta a ouvir. Marco, por sua vez, mantinha sua rotina na construtora, saindo cedo e retornando no final da tarde. Nos primeiros dias, ele insistia em ligar para avisar se chegaria mais tarde. Um gesto de consideração que Helena não esperava, mas apreciava. Aos poucos, sem que percebessem, pequenos rituais começaram a se estabelecer. O café da manhã compartilhado em um silêncio confortável, jantares simples preparados ora por ele, ora por ela, conversas casuais sobre o dia de cada um. Em uma noite de quinta-feira, 3 semanas após o casamento improvável, Helena chegou em casa para encontrar a cozinha vazia, sem o habitual aroma do jantar sendo preparado. Marco havia mencionado uma reunião importante, mas já passava das 9, e ele normalmente avisava quando se atrasaria. Preocupada, ela tentou ligar para o celular dele, mas caiu na caixa postal. Foi então que, caminhando pela casa em busca de algo para comer, Helena notou uma luz fraca, vindo de uma porta quase escondida nos fundos da propriedade. Nos dias em que estava ali, nunca havia entrado naquele cômodo. Hesitante, bateu de leve na porta. Nenhuma resposta. Movida pela curiosidade e um pouco pela preocupação, girou a maçaneta lentamente. A porta se abriu para um mundo que ela jamais imaginaria encontrar naquela casa minimalista. Era um ateliê, um grande e luminoso espaço repleto de telas, cavaletes, potes de tintas, pincéis e o inconfundível cheiro de óleo e terebintina. As paredes estavam cobertas por pinturas, paisagens vibrantes, cenas de mercados locais, praias ao pôr do sol. No centro do ateliê, de costas para a porta, Marco estava concentrado em uma tela grande, trabalhando com pinceladas precisas em tons de dourado e azul. Helena ficou paralisada, incapaz de acreditar no que via. Marco Bremen, o implacável homem de negócios, o construtor de prédios e impérios, era um artista, e não um artista qualquer. As obras espalhadas pelo ateliê revelavam talento genuíno, uma sensibilidade que ninguém associaria àquele homem sério e reservado. Marco, chamou finalmente, sua voz quase um sussurro. Ele se virou rapidamente, visivelmente surpreso. Por um momento, seu rosto demonstrou vulnerabilidade, como se tivesse sido pego em algo proibido, um segredo cuidadosamente guardado, agora exposto. Helena, disse ele, pousando o pincel, eu não ouvi você chegar. Desculpe entrar assim, respondeu ela, ainda olhando ao redor maravilhada. Eu estava preocupada quando não te encontrei. E vi a luz. Marco passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que ela nunca havia visto antes. Está tudo bem, disse ele, tentando soar casual, mas claramente desconfortável. Eu perdi a noção do tempo. Essas pinturas são suas? Perguntou Helena, aproximando-se de uma tela que mostrava o mercado central de Saint-Ouen, capturado em uma explosão de cores e movimento. Sim, respondeu Marco, observando-a atentamente. É um hobby. Um hobby? Repetiu Helena, incrédula. Marco, isso é arte de verdade. É incrível. Um leve rubor coloriu as faces dele. Outra surpresa vinda do homem que parecia sempre tão controlado. Obrigado, disse simplesmente. E então, como se tomasse uma decisão, acrescentou. Ninguém sabe disso. Quer dizer, ninguém além de você agora. Por quê? Marco suspirou, olhando para a tela em que estava trabalhando. Meu pai sempre dizia que os Bremen eram construtores, não sonhadores. A arte não levanta paredes, ele costumava dizer. Victor seguiu para os bancos. Eu fiquei com a construtora. Mas isso sempre foi meu refúgio. Helena sentiu uma súbita compaixão. Por trás do empresário bem-sucedido, havia um artista escondido, silenciado por expectativas familiares e convenções sociais. Posso ver o que está pintando agora? Perguntou suavemente. Marco hesitou por um momento, e então assentiu, afastando-se do cavalete para que ela pudesse ver. Helena deu um passo à frente e sentiu o coração acelerar. Era ela. Uma imagem dela sentada em um banco de jardim, lendo um livro,
o sol filtrando através das folhas e criando padrões dourados em seu rosto. A cena parecia tão vívida, tão real, que por um momento Helena se perguntou quando aquilo havia acontecido. Quando você me viu assim? Perguntou a voz trêmula. Há 3 anos, no jardim da casa dos meus pais. Era o aniversário de 50 anos do meu pai. E Victor tinha acabado de te apresentar à família. Você se afastou da festa e foi ler sob aquela grande oliveira. Helena recordou-se vagamente daquele dia. Havia se sentido deslocada na mansão dos Bremen, intimidada pelos amigos ricos e sofisticados da família. Encontrara refúgio em um livro, escondendo-se no extenso jardim. Você me observou? Não de propósito, explicou Marco rapidamente. Eu também estava fugindo da festa. Sempre odiei aqueles eventos sociais. Temi por acaso e... Bem, a imagem ficou na minha mente. Por 3 anos? Questionou Helena, incrédula. Marco olhou para ela por um longo momento, e algo em seu olhar fez Helena conter a respiração. Há mais, disse ele finalmente, caminhando até um armário no canto do ateliê. Abriu uma gaveta e retirou um sketchbook, folheando-o brevemente antes de entregá-lo a ela. Com mãos trêmulas, Helena começou a passar as páginas. Eram dezenas de sketches dela, rindo durante um almoço de família, pensativa em uma festa de Natal, ajudando uma criança em um evento beneficente. Momentos de sua vida nos últimos 3 anos, capturados com traços precisos e sensíveis. Você me desenhou todo esse tempo? E perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Sim, admitiu Marco, sem desviar o olhar. E antes que você pense o pior, não. Não era uma obsessão doentia. Era apenas inspiração. Algo na forma como você se move, como interage com os espaços. Eu nunca encontrei um modelo que capturasse tão perfeitamente a luz e a emoção. Helena não sabia como reagir. Deveria sentir-se lisonjeada, assustada, confusa. Seu olhar voltou às páginas do sketchbook, aos momentos de sua vida imortalizado em tinta e grafite. Você me conhecia, disse finalmente. Não uma pergunta, mas uma constatação. Todo esse tempo, enquanto eu achava que éramos apenas conhecidos, você me observava. Não da forma que possa parecer, respondeu Marco, seu tom sério. Eu te via nos almoços de família, nos eventos onde Victor te levava. Nunca te segui ou invadi sua privacidade. Apenas notei você quando outros não notavam. Um silêncio pesado caiu entre eles. Helena continuou folheando o sketchbook, absorvendo aquela revelação surpreendente. Por que nunca disse nada? Tá perguntou finalmente. Dizer o quê? Olá, você é a namorada do meu irmão. Mas eu fico te desenhando escondido porque acho sua expressão fascinante. Além disso, você estava com Victor. Helena levantou os olhos encontrando o olhar de Marco. Você sabia que ele ia me abandonar? Perguntou abruptamente. Foi por isso que se ofereceu para casar comigo no altar? Para ter sua musa por perto? A expressão de Marco endureceu. Não, respondeu com firmeza. Eu não tinha ideia do que Victor planejava fazer. Que não? Não me ofereci para casar com você por causa dessas pinturas. Me ofereci porque vi alguém que não merecia ser humilhada publicamente pelo erro do meu irmão. Helena queria acreditar nele. Parte dela já acreditava. Nos últimos dias, Marco havia se mostrado um homem de palavra, respeitoso e atencioso. Mas esta revelação alterava tudo o que ela pensava saber sobre ele e sobre o casamento improvável em que se encontravam. Preciso de um tempo para processar isso, disse, fechando o sketchbook e devolvendo-o a ele. Eu entendo, respondeu Marco, aceitando o livro. Sinto muito se isso a deixou desconfortável. Não era minha intenção. Não é desconforto exatamente, explicou Helena, tentando organizar seus pensamentos. É apenas muita coisa para absorver. Achei que estava conhecendo você nas últimas semanas, mas parece que você me conhece há anos. Conhecer através da arte não é realmente conhecer, Helena. Eu capturei momentos, não sua essência. As conversas que tivemos nos últimos dias me mostraram mais sobre você do que 3 anos de observação artística. Havia uma sinceridade na voz dele que era impossível ignorar. Helena assentiu lentamente. Vou preparar algo para jantarmos, disse, virando-se para sair do ateliê. Na porta, parou e olhou novamente para o quadro dela no jardim. Suas pinturas são realmente extraordinárias,
Marco. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos, transformando completamente seu rosto sempre sério. Obrigado, respondeu simplesmente. Durante o jantar, uma refeição simples de massa com molho caseiro que Helena preparou, o clima entre eles estava diferente. Não exatamente tenso, mas carregado de algo novo, uma consciência mútua que não existia antes. Por que construção? E perguntou Helena, quebrando um longo silêncio. Se você ama tanto a arte, por que seguiu o caminho da construtora? Marco considerou a pergunta por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Expectativa familiar no início. Depois descobri que havia um tipo de criação na construção também. Projetar espaços. Ver algo nascer do nada. Há uma satisfação nisso. Não é tão diferente da arte em alguns aspectos, mas não é o mesmo. Não, concordou ele. Não é o mesmo. Você nunca pensou em seguir a arte profissionalmente? Quando era jovem, sim. Cheguei a me inscrever em uma escola de artes em Roma. Fui aceito. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Mas meu pai ficou doente naquele mesmo ano. A construtora precisava de alguém para assumir. Victor estava determinado a trabalhar com finanças. Então você sacrificou seu sonho, completou Helena, começando a compreender melhor o homem à sua frente. Marco deu de ombros, em um gesto que tentava diminuir a importância daquilo. Fiz o que era necessário. Não me arrependo. A construtora cresceu. Dá empregos a centenas de pessoas, transforma a cidade. E eu ainda tenho a arte, mesmo que seja apenas para mim. E agora para mim também, acrescentou Helena com um pequeno sorriso. E agora para você também, concordou ele, retribuindo o sorriso. Naquela noite, ao se recolher em seu quarto, Helena não conseguia parar de pensar em tudo o que descobrira. As imagens das pinturas, dos esquetes, a revelação de que Marco a observara e admirara por anos, tudo isso girava em sua mente, misturando-se com as impressões que formara dele nas últimas semanas. Deitada na cama, olhando para o teto, uma pergunta persistente se formou em sua mente. Por que o abandono de Victor não a destruíra como deveria? Por que, apesar da humilhação e da surpresa, ela não se sentia devastada pela perda do homem com quem planejara passar o resto da vida? A resposta veio lentamente, emergindo das sombras de sua consciência. Talvez porque nunca fora amor verdadeiro. Talvez tenha sido apenas conforto, familiaridade, o caminho mais previsível. Victor era charmoso, sociável, um bom partido pelos padrões tradicionais. Estar com ele fora fácil, sem grandes desafios ou profundidades, um amor morno domesticado. Com Marco, mesmo naquelas poucas semanas de convivência forçada, ela se sentia vista. Verdadeiramente vista, não apenas como uma companheira adequada, mas como um ser humano completo, com complexidades e nuances. O homem que a desenhara em momentos de distração, que capturara sua essência, quando ela nem mesmo sabia estar sendo observada. Parecia enxergar algo nela que nem mesmo Victor, em 3 anos, havia percebido. A descoberta do ateliê secreto de Marco mudou algo fundamental na dinâmica entre eles. Nas manhãs, as conversas durante o café eram mais longas e genuínas. Nas noites, Helena começou a visitar o ateliê, às vezes apenas observando Marco trabalhar, outras vezes lendo um livro enquanto ele pintava, compartilhando um silêncio que tinha seu próprio tipo de intimidade. Em uma dessas noites, sentada em um banquinho confortável que Marco havia providenciado especialmente para ela, Helena o observava dar os toques finais em uma paisagem urbana de Santin, vista do porto. Você nunca expôs seu trabalho? Perguntou, quebrando um longo silêncio contemplativo. Marco sacudiu a cabeça sem desviar os olhos da tela. Nunca vi necessidade. A arte é pessoal para mim. Mas é tão boa, Marco. As pessoas deveriam ver. Ele a olhou com um pequeno sorriso. As pessoas veem arte todos os dias. Nos prédios que construo, nas formas, nas linhas, na maneira como a luz interage com os espaços. É apenas um tipo diferente de expressão. Ainda assim, insistiu Helena, há algo especial nas suas pinturas. Elas capturam não apenas a imagem, mas o sentimento do momento. Talvez um dia, concedeu Marco, limpando um pincel. Quando estiver pronto. Helena assentiu, compreendendo que, para ele, compartilhar sua arte seria como expor uma parte vulnerável de sua alma,
algo que o empresário controlado raramente fazia. No dia seguinte, Helena estava corrigindo trabalhos de seus alunos na cozinha quando seu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo a fez atender. "Alô?", disse cautelosa. "Helena, sou eu, Victor." O coração dela acelerou, não de emoção, mas de surpresa. Após mais de um mês de silêncio, o homem que a abandonara no altar estava finalmente fazendo contato. "Victor", respondeu, sua voz neutra. "O que você quer?" "Precisamos conversar", disse ele, sua voz transmitindo uma urgência que Helena conhecia bem. O tom que ele usava quando queria algo. "Sobre o que aconteceu, sobre você e meu irmão." "Não há muito para dizer", respondeu Helena, mantendo a compostura. "Você me deixou no altar. Seu irmão ofereceu uma solução. Fim da história." "Não pode ser tão simples assim", argumentou Victor, e Helena podia imaginar sua expressão, o senho franzido, a mão passando nervosamente pelo cabelo. "Helena, eu cometi um erro terrível. Entrei em pânico. Não estava pensando claramente." "E levou 6 semanas para perceber isso?" O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos. Justificou-se Victor finalmente, "para ter certeza do que realmente sinto." "E o que você sente?" me perguntou Helena, surpresa com sua própria calma. Um mês atrás, esta ligação teria virado seu mundo de cabeça para baixo. Agora parecia apenas um incômodo. "Eu ainda te amo", declarou Victor, sua voz embargada. "Sempre amei. O casamento, toda aquela pressão, foi demais. Mas estou melhor agora, mais claro, e quero consertar as coisas." Helena fechou os olhos tentando processar o que estava ouvindo. As palavras que há pouco tempo teriam sido tudo o que ela queria ouvir, agora soavam vazias. "Você não pode consertar o que fez, Victor." "Posso tentar. Precisamos nos encontrar, conversar pessoalmente." "Por favor, Helena, pelo menos me dê essa chance." Ela hesitou. Parte dela queria recusar imediatamente, mas outra parte, a parte que ainda precisava de fechamento, sabia que esta conversa era necessária. "Tudo bem", concordou finalmente. "Amanhã, no Café Riviera, às 3 da tarde." "Obrigado." A voz de Victor transparecia alívio. "Estarei lá, e Helena, sinto muito. Realmente sinto." Após desligar, Helena ficou imóvel, olhando para o celular como se ele pudesse oferecer alguma explicação para o turbilhão de emoções que sentia. Não era raiva, não era saudade. Era uma estranha sensação de desapego, como quem olha para uma fotografia de um lugar onde já esteve, mas que não tem mais vontade de revisitar. Ela decidiu não contar a Marco sobre a ligação, não porque quisesse esconder, mas porque sentia que precisava enfrentar este último capítulo de sua história com Victor sozinha, antes de seguir em frente, qualquer que fosse o caminho. O Café Riviera ficava no centro histórico de Santin, com mesas na calçada, que ofereciam vista para a praça central. Era ali que Helena e Victor costumavam se encontrar nos primeiros dias de namoro. Ela chegou pontualmente às 3, escolhendo uma mesa discreta no fundo. Victor apareceu 10 minutos depois, parecendo mais magro e cansado do que ela se lembrava. Seus olhos, no entanto, brilharam ao vê-la, aquele mesmo brilho que 3 anos antes a fizera acreditar que ele era o homem de sua vida. "Helena", disse ele, sentando-se à sua frente. "Você está linda." "Obrigada", respondeu ela sem retribuir o elogio. "Você queria conversar." "Estou ouvindo." Victor pareceu momentaneamente desconcertado com sua frieza, mas logo recuperou a compostura. "Primeiro quero me desculpar", começou, inclinando-se para a frente. "O que fiz? Foi imperdoável. Entrei em pânico. Todo aquele compromisso, a cerimônia, os votos, de repente pareceu grande demais, assustador demais. Grande o suficiente para você fugir sem uma palavra, para me deixar esperando no altar. Não há justificativa", admitiu ele, baixando o olhar. "Foi covarde, egoísta. Mas desde então tenho pensado muito. Fiz terapia, sabe? Estou entendendo melhor meus medos, meus padrões." Helena observava seu ex-noivo com uma estranha sensação de distanciamento, como se estivesse analisando um personagem de um de seus livros favoritos. O Victor à sua frente parecia sincero em seu arrependimento, mas havia algo ensaiado em sua contrição, algo que ela nunca notara antes.
Estou feliz que você esteja buscando ajuda, disse, genuína. É importante. É por você que estou fazendo isso, respondeu ele rapidamente. Para ser o homem que você merece, o homem que quase deixei de ser naquele dia. Victor, não, por favor, me deixe terminar, interrompeu ele pegando as mãos dela sobre a mesa. Sei que o que fiz foi horrível. Sei que te machuquei, mas também sei que o que tínhamos era especial. 3 anos, Helena. 3 anos de amor, de planos, de sonhos compartilhados. Isso não pode acabar assim. Helena gentilmente retirou suas mãos das dele. Já acabou, Victor. Acabou no momento em que você decidiu não aparecer. E o que você tem com Marco? É real? Ou foi apenas uma reação ao que aconteceu? A pergunta a pegou desprevenida. O que ela tinha com Marco? Um casamento de conveniência que lentamente se transformava em algo mais? Uma amizade nascida das circunstâncias mais improváveis? Ou algo mais profundo? Algo que apenas começava a florescer? O que eu tenho ou não com seu irmão não é da sua conta, respondeu finalmente. Mas é mais honesto do que qualquer coisa que tivemos. Victor recuou como se tivesse sido esbofeteado. Honesto? Helena, vocês se casaram no impulso. Nem se conheciam direito. Exatamente, respondeu ela com uma calma que surpreendeu a si mesma. Não nos conhecíamos. Não tínhamos expectativas ou ilusões um sobre o outro. Começamos com honestidade absoluta, sobre quem somos e o que podemos oferecer. Isso é mais do que posso dizer do nosso relacionamento. O que está insinuando? Estou dizendo que em 3 anos juntos, você nunca realmente me conheceu, Victor. E eu nunca realmente te conheci. Ele franziu o senho confuso. Isso é absurdo. Conhecíamos tudo um sobre o outro. Gostos, sonhos, planos. Qual é o meu maior sonho, Victor? Perguntou Helena subitamente. Aquele que sempre mencionei desde que nos conhecemos. O que eu mais quero realizar na vida. Victor abriu a boca para responder, mas hesitou. Seu rosto passou da confusão para o constrangimento. Você sempre quis viajar mais, tentou sem convicção. Helena sorriu tristemente. Abrir uma escola para crianças com dificuldades de aprendizagem. Falei disso no nosso primeiro encontro e em dezenas de outras ocasiões. Marco soube disso na primeira semana vivendo comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma verdade que ambos estavam apenas começando a aceitar. Você o ama? Perguntou Victor, finalmente, sua voz quase um sussurro. A pergunta pairou entre eles, inesperada e inevitável. Helena não tinha uma resposta pronta. O que sentia por Marco era complexo demais para ser definido tão simplesmente. Estou aprendendo a conhecê-lo, respondeu honestamente. E ele está aprendendo a me conhecer. O que temos é real. Diferente, mas real. Victor assentiu lentamente, a realidade da situação finalmente se estabelecendo. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Perguntou mais para si mesmo do que para ela. Você tomou uma decisão, respondeu Helena gentilmente. E eu tomei a minha. Agora ambos precisamos viver com as consequências. Eles conversaram por mais alguns minutos. Palavras de despedida, não de reconciliação. Quando Victor finalmente se levantou para ir embora, parecia um homem diferente do que havia chegado. Mais sóbrio, mais resignado. Espero que você encontre o que está procurando. Victor, disse Helena sincera. Espero que você seja feliz, respondeu ele. E pela primeira vez naquela conversa, Helena sentiu que ele realmente pensava no bem dela, não no próprio. Ela o observou enquanto ele se afastava pela praça, uma figura solitária contra o pôr do sol de Santin, uma parte da sua vida que agora verdadeiramente se encerrava, não com dor ou raiva, mas com a tranquila certeza de que algumas coisas não foram feitas para durar e que algumas portas precisam se fechar para que outras possam se abrir. Quando chegou em casa, Helena encontrou Marco no ateliê, como de costume. Ele estava trabalhando em uma nova pintura, uma vista do pequeno jardim nos fundos da casa, banhada pela luz dourada do entardecer. Oi, disse ela parando na porta. Marco se virou, sorrindo ao vê-la. Era um sorriso diferente do que costumava dar, mais relaxado, mais aberto. Oi, respondeu ele pousando o pincel. Como foi seu dia? Helena hesitou apenas por um momento, antes de decidir pela honestidade completa. Encontrei com Victor hoje. A expressão de Marco mudou sutilmente, não para raiva ou ciúme, mas para uma atenção concentrada,
como se estivesse mentalmente se preparando para qualquer coisa que viesse a seguir. Ele ligou. Queria conversar, continuou Helena entrando no ateliê e sentando-se no banquinho que agora considerava seu. Dizer que cometeu um erro que quer outra chance. Entendo, disse Marco, sua voz neutra. E o que você disse? Disse que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Que seguimos em direções diferentes. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não desconfortável, mas carregado de possibilidades não ditas. E você acredita nisso? Lhes perguntou Marco finalmente. Que algumas coisas não podem ser consertadas. Helena pensou por um momento, considerando não apenas seu relacionamento com Victor, mas toda a sua vida até aquele ponto. Os planos que fizera, os sonhos que tivera, os caminhos que imaginara seguir. Acredito que algumas coisas não devem ser consertadas, respondeu finalmente. Porque às vezes o que vem depois da quebra é melhor do que o que existia antes. Marco a olhou intensamente, como se tentasse ler além de suas palavras. Então lentamente caminhou até ela e estendeu a mão, um convite silencioso. Helena aceitou a mão dele, levantando-se do banquinho. Ficaram assim por um momento, próximos, conectados pelo simples toque de mãos, pelo silêncio eloquente, pelo entendimento mútuo que havia crescido entre eles nas últimas semanas. E então, sem pressa, sem pressão, apenas com a naturalidade de algo que estava destinado a acontecer, Marco se inclinou e a beijou. Foi diferente do beijo protocolar trocado no altar. Foi um beijo verdadeiro, profundo, que não tinha nada de cerimonial ou planejado. Era o ponto de virada que separava gratidão de sentimento, que transformava um arranjo conveniente em uma escolha consciente. Quando se separaram, ambos sorriram. Não palavras eram necessárias. Aquele beijo havia dito tudo o que precisava ser dito por enquanto. Venha, disse Marco suavemente. Tenho algo para te mostrar. Marco conduziu Helena até seu escritório, um cômodo da casa que ela raramente visitava, respeitando o espaço de trabalho dele. Diferente do resto da residência, o escritório tinha um caráter mais pessoal. Livros de arquitetura nas estantes, maquetes de prédios que ele havia projetado, fotografias de obras concluídas. Ele se sentou à mesa e abriu uma pasta grande cheia de plantas arquitetônicas e desenhos. Estive trabalhando nisso nas últimas semanas, explicou, estendendo os documentos para Helena. Queria estar mais preparado antes de mostrar, mas depois do que aconteceu hoje, acho que é o momento certo. Helena examinou as plantas com curiosidade, que logo se transformou em surpresa. Era o projeto de uma escola, moderna, ampla, com espaços bem planejados, salas de aula espaçosas, áreas de recreação, um jardim sensorial, salas especiais para terapias diversas. Isso é, uma escola para crianças com dificuldades de aprendizagem, completou Marco. Seu sonho. Helena sentiu a emoção apertar sua garganta. Passou os dedos pelos desenhos cuidadosamente elaborados, absorvendo cada detalhe. As janelas amplas para a entrada de luz natural. Os espaços adaptados para diferentes necessidades. As áreas verdes integradas ao projeto. Como você fala sobre isso com tanta paixão, explicou Marco com um pequeno sorriso. Todas as noites durante o jantar, quando conta sobre seus alunos, sobre como alguns precisam de abordagens diferentes. Você mencionou que esse era seu sonho, mas que nunca encontrou um local adequado ou apoio para realizá-lo. Ele fez uma pausa, virando uma das plantas para mostrar a localização. A construtora tem um terreno na entrada da cidade, com vista para o mar. Estava reservado para um condomínio de luxo, mas acho que seria perfeito para isso. Helena olhou do projeto para Marco, incrédula. Você está dizendo que quer construir uma escola? A minha escola? Nossa escola, corrigiu ele gentilmente. Se você quiser, eu construo, você dirige. Uma parceria. Marco, isso é enorme. Custaria uma fortuna. A construtora está bem estabelecida. Tenho capital para investir. Sinceramente, estou cansado de construir apenas para o lucro. Quero criar algo com propósito. Algo que faça diferença. Helena sentou-se, suas pernas subitamente fracas diante da magnitude daquela proposta. O sonho que ela acalentava há anos, que parecia sempre distante demais para alcançar, agora estava literalmente desenhado à sua frente, possível,
tangível. Por que você faria isso por mim? Perguntou sua voz quase um sussurro. Marco a olhou nos olhos sem hesitação. Porque te vi, Helena. Desde o primeiro dia, vi sua paixão pelo ensino, sua dedicação aos alunos, sua frustração com um sistema que não atende a todos. E acredito no seu sonho. Acredito que você pode transformar a educação nesta cidade. Só precisa das ferramentas certas. Ele fez uma pausa, como se considerasse suas próximas palavras. E talvez seja também uma forma de mostrar que o que estamos construindo entre nós é real, que vai além das circunstâncias estranhas que nos uniram. Helena sentiu as lágrimas chegando aos seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que mal conseguia contê-la. Em 3 anos com Victor, jamais ele havia demonstrado interesse verdadeiro em seu sonho. Nas poucas vezes em que mencionara a ideia da escola, ele respondera com comentários vagos sobre sonhos são importantes, mas precisamos ser realistas. E aqui estava Marco, não apenas ouvindo seu sonho, mas desenhando-o, planejando-o, acreditando nele o suficiente para investir tempo, recursos, talento. Eu não sei o que dizer, admitiu Helena, as lágrimas agora caindo livremente. Diga sim, respondeu Marco simplesmente. Diga que vamos construir isso juntos. Sim, respondeu ela sem hesitação. Sim, vamos construir isso juntos. E então eles estavam se beijando novamente. Um beijo que selava não apenas um compromisso romântico nascente, mas uma visão compartilhada, um propósito comum. Nas semanas que se seguiram, a escola deixou de ser apenas um sonho para se tornar um projeto concreto. Helena e Marco passavam as noites debruçados sobre as plantas, discutindo detalhes, ajustando espaços, planejando cada aspecto. Ela contribuía com o conhecimento pedagógico, explicando as necessidades específicas de diferentes perfis de alunos. Ele traduzia essas necessidades em espaços funcionais e acolhedores. Durante o dia, Helena continuava seu trabalho na escola municipal, agora com um brilho renovado nos olhos e uma energia contagiante que seus colegas notaram. Alguns perguntavam sobre a mudança, sobre como ela parecia tão bem apesar do desastre do casamento. Ela respondia apenas com um sorriso enigmático, guardando para si a transformação que acontecia em sua vida. Em uma tarde de quarta-feira, enquanto revisava documentos de licenciamento para a nova escola em seu escritório, Marco recebeu uma visita inesperada. Seu irmão está aqui, anunciou sua secretária, com uma expressão preocupada. Devo pedir para ele voltar outro dia? Não, está tudo bem, respondeu Marco, fechando a pasta de documentos. Pode mandar entrar. Victor entrou no escritório com a postura confiante de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma seriedade, talvez até uma humildade, que Marco raramente via no irmão mais novo. Marco cumprimentou estendendo a mão. Victor, respondeu Marco, levantando-se e aceitando o cumprimento. Isso é uma surpresa. Sei que deveria ter ligado antes, disse Victor, sentando-se na cadeira indicada por Marco, mas temia que você recusasse me ver. Por que eu faria isso? Victor deu um sorriso sem humor. Talvez porque eu abandonei minha noiva no altar e você casou com ela? Marco observou o irmão por um momento, tentando decifrar seu propósito ali. O que você quer, Victor? Falar com você. Irmão para irmão. Sem ressentimentos, se possível. Marco assentiu, indicando que ele continuasse. Primeiro quero me desculpar, começou Victor, seu tom surpreendentemente sincero. Não apenas pelo que fiz com Helena, mas pelo que isso causou a você. Colocar você naquela posição não foi justo. Não foi a mim que você prejudicou, respondeu Marco, mantendo a voz neutra. Eu sei, e já me desculpei com Helena também, mas queria que você soubesse que entendo a gravidade do que fiz e que estou trabalhando nisso em mim mesmo. Havia uma vulnerabilidade na voz de Victor que fez Marco suavizar sua postura. Crescendo como irmãos, sempre tiveram uma relação complexa. Victor, o caçula carismático, o favorito do pai. Marco, o primogênito responsável, o que carregava o peso das expectativas. Fico feliz em ouvir isso, disse Marco, genuíno. Realmente fico. Também vim perguntar sobre vocês, continuou Victor, olhando diretamente para o irmão. Você e Helena, é real?
Ou foi apenas para salvá-la naquele dia? A pergunta pegou Marco desprevenido. Não era algo que esperava discutir com Victor, de todas as pessoas. Por que isso importa para você? Perguntou cauteloso. Porque me importo com vocês dois, respondeu Victor surpreendentemente. E por que preciso saber se fiz a coisa mais estúpida da minha vida ao perder alguém especial? Ou se de alguma forma estranha e torta acabei unindo duas pessoas que deveriam estar juntas? Marco considerou a pergunta por um momento, pensando em todas as mudanças das últimas semanas, nas noites no ateliê, nos planos para a escola, nos beijos trocados, na conexão que crescia entre ele e Helena, uma conexão que ia além das circunstâncias que os uniram. É real, respondeu finalmente. Não começou da maneira convencional, mas é real agora. Victor assentiu lentamente, absorvendo a resposta. Você gostava dela antes? Antes de tudo isso? Marco hesitou, mas decidiu pela verdade. Se havia um momento para a honestidade entre irmãos, era este. Sim, mas nunca teria agido a respeito. Ela estava com você. As pinturas, disse Victor subitamente. Aquelas que você esconde no ateliê. Muitas são dela, não são? Helena me contou sobre elas. Marco sentiu uma pontada de surpresa ao saber que Helena havia compartilhado isso com Victor, mas assentiu. Sim, muitas são dela. Um silêncio se estabeleceu entre os irmãos. Não hostil, apenas pensativo, carregado de revelações e verdades há muito não ditas. Ela é incrível, não é? Se comentou Victor finalmente com um pequeno sorriso. Demorei demais para perceber isso realmente. Ela é, concordou Marco sem hesitação. Bem, disse Victor levantando-se. Era isso que eu precisava saber. Só queria fazer as pazes de alguma forma. Limpar o ar entre nós. Ele estendeu a mão novamente. Sem ressentimentos, Marco aceitou a mão do irmão, apertando-a firmemente. Sem ressentimentos, confirmou. E Marco, acrescentou Victor já na porta, cuide dela, melhor do que eu cuidei. Pode ter certeza disso, respondeu Marco, com uma convicção que vinha do fundo de seu ser. Após a saída de Victor, Marco ficou pensativo. A conversa havia trazido um fechamento que ele não sabia que precisava. Não apenas em relação ao casamento inesperado com Helena, mas também sobre a relação complexa que sempre tivera com o irmão. Naquela noite, durante o jantar, Marco contou a Helena sobre a visita de Victor. Ela ouviu atentamente sem interromper. Como você se sentiu? Perguntou quando ele terminou o relato. Estranhamente aliviado. Admitiu Marco. Victor e eu sempre tivemos uma relação complicada. Esta foi provavelmente a conversa mais honesta que já tivemos. Fico feliz por isso, disse Helena sincera. Apesar de tudo, vocês são irmãos. Marco assentiu, pensativo. Então, como se tomasse uma decisão súbita, levantou-se da mesa e saiu da cozinha, retornando momentos depois com uma pequena caixa de veludo nas mãos. O que é isso? Perguntou Helena, intrigada. Marco sentou-se novamente, abrindo a caixa para revelar um delicado anel com uma safira azul. Sei que já estamos casados, disse ele, sua voz mais suave do que o habitual. Legalmente no papel. Mas aquele dia foi sobre circunstâncias, não sobre escolha. Agora quero te perguntar, não como o homem que se ofereceu para te salvar de uma humilhação, mas como o homem que está aprendendo a te amar a cada dia. Helena Lumos Bremen, você quer se casar comigo? De verdade, desta vez, por escolha, não por necessidade? Helena olhou do anel para o rosto de Marco. O rosto que em tão pouco tempo tornara-se tão querido, tão essencial em sua vida. O homem que a vira quando outros apenas olhavam, que ouvira seus sonhos e os transformara em planos concretos, que respeitara seu espaço mesmo quando o direito legal de exigir mais estava ao seu lado. Sim, respondeu sem hesitação, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Sim, quero me casar com você, por escolha, por vontade, por amor. A palavra amor pairou entre eles, pronunciada pela primeira vez, mais sentida há mais tempo do que qualquer um dos dois havia percebido. Marco deslizou o anel em seu dedo, um encaixe perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eu te amo, disse ele, as palavras simples carregando o peso de tudo o que haviam construído juntos. Eu te amo também, respondeu Helena, e nada mais precisava ser dito.
decisão de se casarem novamente, desta vez por escolha, trouxe uma energia renovada à relação de Helena e Marco. Eles decidiram que a cerimônia seria diferente da primeira, íntima, pessoal à beira-mar apenas com as pessoas mais próximas. Nada de igreja formal ou recepção grandiosa, apenas a celebração sincera de um amor que florescera das circunstâncias mais improváveis. A pequena praia privativa próxima a Santin, acessível apenas por um caminho sinuoso entre as rochas, foi escolhida como cenário. Marco a descobrira anos antes, durante suas caminhadas solitárias em busca de inspiração para suas pinturas. Era um local quase secreto, uma pequena enseada protegida por falésias, com águas cristalinas e areia dourada. Enquanto os preparativos para a cerimônia avançavam, o projeto da escola também ganhava forma. A prefeitura de Santin aprovou rapidamente as licenças necessárias. O nome Bremen ainda carregava peso considerável na cidade. A construção começara com Marco supervisionando pessoalmente cada detalhe, garantindo que tudo fosse executado exatamente conforme o planejado. Helena, por sua vez, começou a montar a equipe pedagógica, selecionando cuidadosamente professores e especialistas comprometidos com sua visão de uma educação verdadeiramente inclusiva. Nas noites, após longas horas de trabalho, ela e Marco se reuniam no ateliê, agora um espaço compartilhado, onde ele pintava e ela elaborava os planos pedagógicos, trocando ideias, construindo juntos não apenas uma escola, mas uma nova abordagem educacional para a cidade. 2 semanas antes da data escolhida para a cerimônia, Helena recebeu uma ligação inesperada de sua mãe, Laura, que vivia em Roma desde o divórcio com seu pai. Mamãe? Atendeu Helena, surpresa. As comunicações com a mãe eram raras, geralmente limitadas a breves ligações em datas comemorativas. Aconteceu alguma coisa? Não, querida, está tudo bem, respondeu Laura, sua voz traindo um nervosismo incomum. Eu soube do seu casamento. Do primeiro, quero dizer. E agora seu pai me contou sobre a renovação de votos. Foi tudo que Helena conseguiu dizer. Sua mãe havia se recusado a comparecer ao primeiro casamento, alegando compromissos profissionais inadiáveis. O abandono de Victor no altar havia sido, de certa forma, um alívio para Helena. Pelo menos sua mãe não testemunhara aquela humilhação. Eu gostaria de estar presente desta vez, continuou Laura após um breve silêncio. Se você quiser, é claro. Helena sentiu uma mistura conflituosa de emoções. Sua relação com a mãe sempre fora complicada, especialmente após o divórcio, quando Laura decidira reconstruir sua carreira em Roma, deixando Helena, então adolescente, aos cuidados do pai em Santin. Você tem certeza? Perguntou Helena cautelosa. É uma cerimônia pequena, íntima. Tenho certeza, respondeu Laura, com uma determinação que Helena raramente ouvia em sua voz. Já perdi momentos demais da sua vida, filha. Não quero perder este também. Algo na sinceridade daquelas palavras tocou Helena profundamente. Talvez fosse o momento de abrir espaço para reconciliações, para novos começos. Não apenas em sua vida romântica, mas também nos laços familiares há tanto tempo fragilizados. Eu gostaria muito que você viesse. Mamãe, disse finalmente, sentindo um nó na garganta. Quando contou a Marco sobre o telefonema, ele a abraçou com ternura. Fico feliz, disse beijando-lhe a testa. Família é importante, mesmo quando é complicada. Especialmente quando é complicada, respondeu ele com um pequeno sorriso. Acredite, eu sei do que estou falando. Na manhã da cerimônia, o céu estava de um azul perfeito, sem uma única nuvem. Um daqueles dias mediterrâneos que parecem saídos de uma pintura. Helena acordou cedo, observando os primeiros raios de sol entrarem pela janela do quarto. Não mais o quarto de hóspedes que ocupara inicialmente, mas o quarto principal que agora compartilhava com Marco. Seguindo uma tradição que ambos decidiram respeitar, Marco havia dormido no quarto de hóspedes na noite anterior, para que só se vissem novamente na cerimônia. Para dar sorte, explicara ele, com um beijo de despedida na noite anterior. Helena sorriu ao lembrar, como se precisassem de mais sorte do que já tiveram, encontrando o amor em circunstâncias tão improváveis. Chiara chegou pouco depois, trazendo consigo um vestido muito diferente do primeiro. Um modelo simples, fluido,
em um tom suave de azul que lembrava o mar. Nada de branco formal ou renda elaborada. Apenas uma peça elegante que refletia a natureza descontraída e genuína desta nova união. Está nervosa? E perguntou Chiara, ajudando-a com o cabelo. Solto desta vez, apenas com pequenas flores brancas entrelaçadas, do jeito que Marco sempre dizia preferir. Estranhamente, não, respondeu Helena, sorrindo para a amiga pelo espelho. Da primeira vez estava em pânico. Hoje estou apenas e feliz. É porque desta vez você está se casando com o homem certo, comentou Chiara com uma piscadela. Helena sorriu, mas não respondeu. Em seu coração, sabia que a amiga estava certa. O destino, em sua estranha sabedoria, havia corrigido um erro, conduzindo-a pelo caminho que deveria seguir desde o início. Quando chegou à pequena praia, Helena ficou emocionada com o cenário. Um simples arco de madeira coberto de flores silvestres marcava o local da cerimônia. Cadeiras brancas estavam dispostas na areia para os poucos convidados. Músicos locais tocavam suavemente uma melodia tradicional italiana. E lá, esperando por ela junto ao arco, estava Marco. Não de terno formal desta vez, mas com calças leves e uma camisa branca simples, os pés descalços na areia, uma imagem tão diferente do empresário sempre impecavelmente vestido que a cidade conhecia, e tão parecida com o homem que ela aprendera a amar. Seu pai a conduziu pelo caminho improvisado na areia, mas desta vez Helena não sentiu o peso da expectativa ou o nervosismo da tradição. Cada passo era leve, cada batida do coração era de antecipação alegre, não de ansiedade. Quando chegou ao altar improvisado, a primeira pessoa que notou, além de Marco, foi sua mãe sentada na primeira fila, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Laura sorriu para ela. Um sorriso hesitante, quase tímido, mas genuinamente feliz. Helena retribuiu o sorriso, sentindo que algo importante se curava naquele momento. A cerimônia foi simples e profundamente pessoal. Em vez de um padre ou juiz formal, um velho amigo da família conduziu o ritual. Marco e Helena trocaram votos que haviam escrito juntos, palavras honestas sobre encontrar amor nas circunstâncias mais inesperadas, sobre escolhas conscientes, sobre construir um futuro baseado em respeito mútuo e propósito compartilhado. Quando te vi pela primeira vez naquele jardim, lendo sob a oliveira, captei apenas um vislumbre da sua luz, disse Marco, sua voz firme apesar da emoção evidente. Passei anos capturando essa luz em telas, tentando entender o que me atraía tanto em você. Agora sei que não era apenas inspiração artística, era reconhecimento. Minha alma reconhecendo sua contraparte, mesmo quando minha mente ainda não compreendia. Helena sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Eu planejei minha vida inteira seguindo um roteiro que achava ser o certo, respondeu ela, segurando as mãos de Marco nas suas. Quando esse roteiro foi rasgado diante de mim, pensei que tudo estava perdido. Não sabia que era apenas o universo me redirecionando para onde eu deveria estar desde o início. Ao seu lado, construindo não apenas um relacionamento, mas um propósito. Uma visão compartilhada de como podemos tornar este mundo um pouco melhor juntos. Quando trocaram as alianças, novas desta vez, especialmente escolhidas para simbolizar este recomeço, e o celebrante os declarou. Mais uma vez, marido e mulher, o beijo que selou a união foi diferente do primeiro. Não havia hesitação, não havia dúvida. Apenas a certeza tranquila de duas pessoas que haviam encontrado seu caminho, uma para a outra, apesar de todos os desvios e obstáculos. A pequena recepção aconteceu ali mesmo, na praia. Mesas simples decoradas com flores do campo, comida local servida em estilo familiar, vinho da região fluindo livremente. Ao pôr do sol, lanternas foram acesas, criando um ambiente mágico, enquanto a música tocava e os convidados celebravam não apenas um casamento, mas uma história de amor que desafiava convenções e expectativas. Em um momento tranquilo, enquanto observava Marco conversando animadamente com seu pai, Helena sentiu alguém se aproximar. Virou-se para encontrar sua mãe, que segurava 2 taças de champanhe. Um brinde? Ofereceu Laura, estendendo uma das taças. Claro, respondeu Helena, aceitando a bebida. A sua felicidade, disse Laura, erguendo a taça. E a novos começos.
Helena sorriu tocando sua taça na da mãe. Há novos começos. Concordou. Ele é um bom homem, comentou Laura, observando Marco. Dá para ver nos olhos dele quando olha para você. É como seu pai costumava olhar para mim no início. Havia uma nota de melancolia naquela observação que fez Helena olhar para a mãe com novos olhos. Por trás da fachada sempre composta, sempre distante, havia uma mulher que também conhecera o amor, que também sofrera perdas. O que aconteceu com vocês, mamãe? Perguntou Helena suavemente. Era uma pergunta que carregava há anos, mas nunca tivera coragem de fazer. Laura suspirou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Perdemos o caminho, respondeu finalmente. Aos poucos, sem perceber, pequenas divergências que se tornaram grandes abismos, sonhos individuais que já não conseguíamos conciliar. Quando notamos, estávamos vivendo vidas paralelas sob o mesmo teto. Helena assentiu, compreendendo pela primeira vez realmente o que levara ao fim do casamento de seus pais. Mas olhe para você, continuou Laura com um sorriso genuíno, encontrando amor verdadeiro nas circunstâncias mais improváveis. Talvez você tenha herdado mais de mim do que pensamos. Sempre fui atraída pelo improvável, pelo caminho menos óbvio. Elas riram juntas, um momento de conexão que Helena não experimentava com a mãe há anos. Conversaram por mais alguns minutos, não sobre o passado ou sobre mágoas antigas, mas sobre o presente, sobre planos futuros, sobre a escola que estava sendo construída. Era um começo, pensou Helena, um pequeno passo em direção à reconciliação. A celebração continuou noite adentro, com música, dança e histórias compartilhadas. Em um determinado momento, quando a lua já estava alta no céu, o celebrante pediu silêncio e anunciou: se alguém tiver algum motivo para que estes dois não devam estar unidos, que fale agora ou cale-se para sempre. Era uma formalidade, um resquício de tradição que haviam decidido manter como uma brincadeira. Ninguém esperava que houvesse qualquer objeção real. Por isso, quando uma voz soou do fundo da praia, um choque percorreu os convidados. Eu tenho algo a dizer. Todos os olhares se voltaram para a figura que avançava pela areia. Helena sentiu o coração acelerar ao reconhecer Victor, que caminhava em direção à cerimônia. Marco deu um passo à frente, colocando-se protetivamente ao lado dela, mas Helena segurou seu braço, silenciosamente pedindo que confiasse nela para lidar com a situação. Victor parou a alguns metros do altar improvisado, o rosto ilegível na luz suave das lanternas. Estava bem vestido, com um terno claro, mas havia algo diferente nele. Uma sobriedade, uma maturidade que não possuía antes. Desculpem pela interrupção, disse ele, olhando diretamente para Helena e Marco. Não vim para criar problemas, prometo. Um murmúrio percorreu os convidados. O pai de Helena se levantou visivelmente tenso, mas ela fez um gesto tranquilizador. O que você quer, Victor? Perguntou Marco, sua voz controlada, sem hostilidade, mas definitivamente cautelosa. Apenas dizer algumas palavras, respondeu Victor. Se me permitirem. Helena e Marco trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa que haviam desenvolvido nos meses juntos. Após um momento, Helena assentiu. Tudo bem, disse ela. Estamos ouvindo. Victor deu mais alguns passos, parando a uma distância respeitosa. Olhou ao redor, para os convidados, para o cenário à beira-mar, para o casal de pé sob o arco de flores. Há 6 meses, cometi o maior erro da minha vida, começou ele, sua voz clara na noite tranquila. Abandonei uma mulher extraordinária no altar por medo, insegurança e imaturidade. Foi um ato imperdoável que feriu alguém que não merecia nada, além de amor e respeito. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Helena. Nos últimos meses, tenho trabalhado em mim mesmo. Terapia, reflexão, tentando entender por que agi como agi e como posso me tornar uma pessoa melhor. E parte desse processo foi aceitar que, às vezes, nossos erros, por mais dolorosos que sejam, podem levar a resultados que não poderíamos prever. Victor então olhou para Marco. Meu irmão sempre foi o forte, o responsável enquanto eu era o sociável, o carismático. Cresci achando que isso me dava direito a certos privilégios, a tomar sem pensar nas consequências. Mas olho para vocês dois agora e vejo algo que Helena e eu nunca tivemos:
uma parceria verdadeira, baseada em admiração mútua e propósito compartilhado. Ele se virou novamente para Helena. Você perguntou naquele café se eu conhecia seu sonho. E eu não sabia. 3 anos juntos. E eu nunca realmente ouvi você. Mas meu irmão ouviu. Em semanas ele conheceu partes suas que eu nunca me dei ao trabalho de descobrir em anos. Um silêncio absoluto havia caído sobre a praia. Todos os convidados observavam aquela cena incomum se desenrolar, mesmerizados pela honestidade crua das palavras de Victor. Então, continuou ele, não estou aqui para objetar. Estou aqui para dizer que, por mais doloroso que seja admitir, vocês dois pertencem um ao outro. O que parecia um final triste se revelou apenas o começo de algo melhor. E embora tenha chegado a esse entendimento pelo caminho mais difícil, estou genuinamente feliz por vocês. Helena sentiu as lágrimas chegando aos seus olhos, não de tristeza ou nostalgia, mas de uma estranha sensação de fechamento de ciclo, de resolução. Obrigada, Victor, disse ela sincera. Isso significa muito. Marco olhou para o irmão por um longo momento, e então, em um gesto que surpreendeu a todos, estendeu a mão. Obrigado por vir, disse, sua voz carregando não apenas aceitação, mas também reconciliação. Significa mais do que você imagina. Victor aceitou a mão estendida, apertando-a firmemente. Naquele simples aperto de mãos, anos de competição silenciosa e ressentimentos não ditos começavam a se dissolver. Sejam felizes, disse Victor, começando a se afastar. Vocês merecem. Ele se virou para sair, mas Helena o chamou. Victor! Ele parou, olhando por sobre o ombro. Fique, disse ela, surpreendendo a si mesma com o convite. Celebre conosco. Você também é família. Victor hesitou, claramente não esperando aquele convite. Olhou para Marco, como se buscasse confirmação de que era realmente bem-vindo. Marco assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Fique, irmão. E assim, o que poderia ter sido um momento de tensão, se transformou em mais uma demonstração do tema central daquela união. A capacidade de transformar finais aparentes em novos começos, de encontrar luz mesmo nas situações mais improváveis. A celebração continuou com renovada energia, agora com um convidado inesperado, que encontrou seu próprio tipo de redenção naquela noite. A música voltou a tocar, as conversas fluíram, e sob o céu, estrelado de Santim, histórias de perdão e reconciliação se entrelaçaram com a história de amor que todos vieram celebrar. Muito depois, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas um pequeno grupo permanecia ao redor de uma fogueira improvisada na praia, Helena e Marco caminhavam descalços na orla, mãos entrelaçadas, observando a lua refletida no mar tranquilo. Estou orgulhoso de você, disse Marco suavemente, pelo que fez com Victor hoje. Helena sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Foi a coisa certa a fazer. Para todos nós. Eles pararam olhando para o horizonte onde céu e mar se fundiam em uma linha indistinguível. Sabe o que penso às vezes? Perguntou Helena após um momento de silêncio contemplativo. O quê? Respondeu Marco, virando-se para olhá-la, seu rosto suavemente iluminado pelo luar. Que talvez devêssemos agradecer ao destino por aquele dia no altar. Por aquele momento terrível que parecia o fim de tudo, mas era apenas o início do que realmente importava. Marco sorriu, tocando o rosto dela com carinho. Acho que a vida é feita disso, não é? Momentos que parecem catástrofes, se revelando como desvios necessários para o caminho certo. Como um pintor que comete um erro aparentemente irreparável na tela, mas depois descobre que aquele erro era exatamente o que a obra precisava para se tornar extraordinária, acrescentou Helena, referindo-se a algo que Marco lhe explicara certa vez sobre seu processo criativo. Exatamente, concordou ele, puxando-a para mais perto. Nosso erro extraordinário. E ali, com o mar testemunhando silenciosamente, eles se beijaram mais uma vez. Não o primeiro beijo, não o beijo da cerimônia, mas um entre muitos que viriam nos anos seguintes. Um beijo que selava não apenas um amor, mas uma parceria, uma visão compartilhada, uma história que continuaria a se desenrolar em capítulos ainda não escritos. Um ano depois, em um dia ensolarado de primavera, a Escola Nova Luz foi inaugurada em Santim, o belo edifício de linhas modernas,
grandes janelas e espaços verdes integrados, destacava-se na entrada da cidade, com vista privilegiada para o Mediterrâneo. Era exatamente como Helena havia sonhado e Marco havia desenhado, um espaço onde crianças com diferentes necessidades de aprendizagem poderiam florescer. No dia da inauguração, toda a cidade compareceu. O prefeito fez um discurso sobre inovação educacional. Líderes empresariais prometeram apoio, pais esperançosos aguardavam com seus filhos. Mas o momento mais significativo veio quando Helena, de mãos dadas com Marco, cortou a fita que oficialmente abria as portas da escola. Isto não é apenas um prédio, disse ela ao pequeno grupo reunido no pátio central, sua voz carregando a emoção do momento. É um sonho materializado. É prova de que, quando acreditamos verdadeiramente em algo, quando encontramos o parceiro certo para compartilhar essa visão, nada é impossível. Seu olhar encontrou o de Marco, o homem que havia transformado seu sonho em realidade tangível, que acreditara nela quando ela própria duvidava, que a vira completamente quando outros apenas olhavam superficialmente. Naquele momento, rodeados por crianças curiosas, explorando seu novo ambiente escolar, por professores entusiasmados com a oportunidade única, por uma comunidade que começava a entender o valor do que estava sendo criado ali, Helena e Marco trocaram um olhar que dizia tudo o que palavras não poderiam expressar. Era o olhar de duas pessoas que haviam aprendido a mais importante das lições. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas a porta para um começo melhor. O abandonar no altar que parecia uma tragédia se revelara o primeiro passo em uma jornada que os levara exatamente para onde deveriam estar, juntos, construindo não apenas um ao outro, mas algo maior que ambos, algo que permaneceria como legado muito além deles. E quando uma pequena menina com síndrome de Down se aproximou timidamente, oferecendo um desenho colorido para o casal que fez a escola bonita, Helena sentiu as lágrimas chegarem aos olhos, não de tristeza, não de arrependimento pelo passado, mas de profunda gratidão pelo presente e de esperança pelo futuro que continuariam a construir lado a lado, dia após dia. Agora estamos oficialmente casados 2 vezes e pais de dezenas de crianças, brincou Marco enquanto observavam os primeiros alunos explorando os corredores da escola. A primeira união nos salvou, respondeu Helena, apertando sua mão. A segunda nos completou. E esta? Ela fez um gesto abrangendo a escola ao redor. Esta é nossa verdadeira obra-prima conjunta. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. E é apenas o começo. Prometeu. 5 anos se passaram desde a inauguração da Escola Nova Luz. O que começara como um sonho compartilhado, transformara-se em uma instituição modelo, visitada por educadores de toda a Itália e até de outros países europeus. Os métodos pedagógicos inovadores desenvolvidos por Helena e sua equipe estavam mudando vidas, criando possibilidades onde antes só havia limitações. Numa tarde ensolarada de setembro, Helena caminhava pelos corredores coloridos da escola, observando com satisfação as paredes decoradas com trabalhos dos alunos. Havia algo especial naquele dia. Celebravam o 5º aniversário da instituição com uma exposição de arte dos estudantes. Cada sala havia sido transformada em uma pequena galeria, exibindo pinturas, esculturas e instalações criadas pelos próprios alunos sob orientação de professores especializados. Helena parou diante de uma pintura particularmente vibrante, um pôr-do-sol sobre o mar de Santin, pintado por Marco. Um menino de 10 anos com autismo que mal falava quando chegou à escola, mas que encontrara na arte sua forma de expressão. Havia algo naquela pintura que lembrava o estilo de Marco. A mesma sensibilidade para capturar a luz, a mesma habilidade de transmitir emoção através das cores. Ele tem talento, não é? A voz familiar a fez sorrir antes mesmo de se virar. Marco estava parado atrás dela, os olhos brilhando com orgulho ao observar a obra do jovem aluno. Incrível, concordou Helena. Lembra suas primeiras pinturas que me mostrou? Ele é melhor do que eu era na idade dele, respondeu Marco com um sorriso. Muito melhor. Eles caminharam juntos pelos corredores, cumprimentando pais, alunos e visitantes que vieram para a celebração. A escola estava repleta de vida e som,
Risos de crianças, conversas animadas, música suave vinda do pátio onde acontecia uma pequena apresentação. Conseguimos, não é? Perguntou Helena, enquanto paravam junto à janela que dava para o jardim sensorial, onde algumas crianças brincavam sob a supervisão atenta dos monitores. Marco entrelaçou seus dedos nos dela, o toque ainda provocando aquela mesma sensação de calor e segurança que Helena sentira nos primeiros dias juntos. Superamos todas as expectativas, concordou ele, olhando ao redor com